Missa extraordinária tridentina ou missa ordinária de Paulo VI? São Luís Maria Grignion de Montfort ou Santo Afonso Maria de Ligório? É pecado criticar o Papa? It's time! Com vocês, o 6º Desafio Santo, o quiz de perguntas e respostas sobre a fé católica. E mais uma vez, o Desafio Santo será entre os apostolados católicos aqui do YouTube. Nós, da Novena pelo Brasil, enfrentando nada mais, nada menos que o Santa Carona. Com mais de 8 anos de história e quase 150 mil inscritos. E para falar pelo Santa Carona, é claro, é ele, o Pontífice Caroneiro Guilherme K2, marido da Laísa e leigo da Diocese de Anápolis, em Goiás. Apresentador do podcast Santa Zoeira, o catequista do Catequese com Farofa, que leva a doutrina católica a mais de 6 milhões de visualizações em seu canal no YouTube. E para falar pela Novena pelo Brasil, o nosso fundador e presidente Estevão Castro, marido da Danúbia, leigo da Diocese de São José dos Campos, São Paulo, e apresentador do podcast Toque Fide. Como também... Não, é só isso mesmo. Você não gosta mesmo de mim, não, narrador? Bora começar esse desafio! É pecado criticar o Papa? Bom, a verdade precisa ser dita. O Papa não é infalível o tempo todo. Isto não é minha opinião, e sim o que diz o dogma da infalibilidade papal proclamado no Concílio Vaticano I. Sabendo disso, o Papa, como um ser humano sujeito ao erro, é passível sim de críticas. Se estas são feitas de uma forma respeitosa, não existe pecado nenhum. Porém, qualquer católico que se submete a ser juiz de Papa anda por um caminho perigoso, pois 99,9% das pessoas que criticam o Sumo Pontífice não têm conhecimento da doutrina católica para tal, e muito menos entende sobre as responsabilidades canônicas e políticas que o Papa tem, como também se baseiam em mentiras propositalmente criadas para a destruição da Igreja. Assim, o conselho que eu dou para todos aqueles que se incomodam com alguma notícia ou declaração do Papa é que se calem e apenas rezem pelo Santo Padre. Pois, assim como não saímos por aí falando e postando os pecados de nosso Pai, não deveríamos fazer com o sucessor da Cátedra de Pedro. Depende. Depende do que você está falando do Papa. Se você está falando porque ele torce por São Lourenço e você acha o São Lourenço um time horroroso, eu até concordo com você e a gente vai se unir nessa crítica ao Papa. Então existem critérios. Você pode criticar o Papa quando você não concorda com ele em algum ponto que não se refere a moral e fé. Mas esse aqui é o ponto que pega muita gente. Até para criticar o Papa, você precisa ter a certa veneração. Não se critica o Papa como se critica o presidente da República ou como se critica um político qualquer. O Papa é o Papa, é o nosso pai na fé. Eu lembro do padre François, que uma vez, numas aulas, ele fez uma crítica ao Papa, porque o Papa é contra o dogma da corredenção. E aí, como teólogo, o padre François não concorda com o Papa. Mas ele fez isso com uma singeleza, com uma delicadeza e com um respeito, que o Papa foi honrado e venerado naquela crítica. Então eu acho que falta isso para os católicos, a verdadeira devoção à Igreja através da pessoa do Santo Padre. São Luís Maria Grignion de Montfort ou Santo Afonso Maria de Ligório? São Luís Maria Grignion de Montfort. Turn down for what? Ué, depende do motivo. Todos são santos da Igreja, então todos merecem a nossa atenção. Mas eu acho que para o jovem eu fico com São Luís Maria Grignion de Montfort. Porque Afonso de Ligório é mais para os párocos, é mais para quem está atendendo confissão.
e eu acho que o jovem leigo não precisa ficar lendo isso, porque aí é uma conversa um pouco mais profunda. Então, nesse caso, eu fico com São Luís Maria Grião de Montfort. Tanto São Luís como Santo Afonso são mestres da devoção mariana propagada na Igreja Católica. Mas eu seria injusto se eu não escolhesse São Luís Maria Grião de Montfort, o santo que criou as fórmulas do Santo Terço que rezamos aqui em nosso apostolado. Como também é através de seu método que eu e Adã nos consagramos a Nossa Senhora. São Luís foi um sacerdote católico, nascido no povoado de Montfort, na França, em 1673. Morreu bem jovem, aos 43 anos, mas destacou-se na igreja devido à sua devoção a Nossa Senhora. Quando foi crismado, incluiu o nome Maria em seu nome. E ao se tornar padre diocesano, fez um voto de pobreza por opção própria, sendo o autor da célebre frase: conhecer e amar a Virgem Maria para conhecer e amar o Cristo. Missa Extraordinária Tridentina ou Missa Ordinária de Paulo VI? Esse é um tema polêmico, principalmente após a publicação do Traditionis Custodes, o moto próprio que o nosso Papa Francisco publicou no mês de julho de 2021. Bom, eu e Adã frequentamos atualmente uma comunidade de missa tridentina. E eu posso afirmar que desde então nossas vidas mudaram radicalmente. Mas o que eu posso afirmar é o que fez os nossos olhos abrirem e o nosso amor ao Santa Missa aumentar não foi o rito tridentino, apesar de inicialmente acharmos isso, mas unicamente o santo sacrifício. Pela devoção e amor que a missa, no caso tridentina, é celebrada, fez com que admirássemos e nos aprofundássemos para participar mais devotamente. Porém, isso poderia ter sim acontecido em uma missa ordinária em nossas paróquias, pois o cordeiro imolado no altar é o mesmo, e dele se provê toda a graça. Eita, essa aqui é treta, hein? Há um tempo atrás eu participei da missa tridentina e eu confesso para vocês que foi uma das coisas mais bonitas que eu já participei na minha vida. Então, assim, a gente tem que dar o braço a torcer. Realmente a missa tridentina é maravilhosa. Mas eu, na minha paróquia, participo da missa de Paulo VI. Então, nesse sentido, qual que é a minha resposta? Eu gosto de missas válidas. Eu gosto das missas que estão em comunhão com a igreja. Se você é tridentino, mas está indo numa comunidade que está em comunhão com o Papa, vai fundo, cara, porque realmente é maravilhoso. Se na sua cidade só tem a missa de Paulo VI, vai na missa de Paulo VI, que bem celebrada consegue ser tão bonita quanto. Então, nesse sentido, eu gosto de ficar com Roma, as missas válidas que estão junto com o Papa. Como participar da comunhão dos santos em nossos apostolados? Simplesmente, para mim, não tem jeito de fazer um apostolado sem participar da comunhão dos santos. Porque você precisa rezar por alguém. A Santa Mônica literalmente conseguiu converter Santo Agostinho através da comunhão dos santos, através da intercessão. Então, como que a gente faz apostolado sem rezar por uma pessoa? Então, nesse sentido, a comunhão dos santos, ela não somente é necessária, como ela é o ponto fundamental para quem quer converter, um parente, um amigo, etc. Então, como que a gente participa da comunhão dos santos no apostolado? Rezando pelas pessoas, que é a principal forma de evangelizar elas. Eu vou ser enfático em dizer que se um apostolado católico não participa da comunhão dos santos, ele pode ser qualquer coisa, menos católico. Afinal, a comunhão dos santos é um tesouro da igreja, onde os méritos de todos os santos contribuem para a salvação de toda a igreja católica. É importante entender que para participar da comunhão dos santos, não é apenas servindo com méritos, mas também os recebendo. Assim, em todos os terços e novenas que fazemos aqui no nosso canal no YouTube, nós oferecemos os méritos de oração de todos que participam conosco, mas também invocamos os méritos dos santos. Assim, para um apostolado participar da comunhão dos santos, basta apenas invocar e estimular a devoção aos santos, ou a adoração a Deus, ou propagar e difundir a fé católica. Aí então você deve estar pensando, todos os apostolados são assim. Eu discordo. Existem sim movimentos que dizem parte da igreja, mas se prestam apenas a fazer denuncismos e críticas, esquecendo de evangelizar, que etimologicamente significa anunciar a boa nova. Um beato, venerável ou servo de Deus que você espera a santificação. Existe na igreja inúmeros beatos e servos de Deus que aguardamos ansiosamente a santificação. Mas o que vamos escolher é o venerável Padre Rodolfo Komorek.
pois somos de uma cidade do interior de São Paulo, São José dos Campos, do qual este santo sacerdote salesiano viveu entre os anos de 1940 a 1949. Inclusive foi aqui na nossa cidade que esse padre santo morreu, e onde temos uma capela dedicada a ele, como também um memorial com as suas relíquias. E apesar que a maioria dos santos da igreja, os milagres surgem após a morte deles, com o nosso padre Rodolfo aconteceram com ele em vida, apesar dele tanto esconder seus fenômenos místicos, pois foi flagrado em fenômenos como bilocação, curas milagrosas após as suas bênçãos, previsões do futuro, leitura de consciências e, é claro, sua extrema humildade e zelo pelo seu trabalho pastoral. Venerável Padre Rodolfo Komorek, rogai por nós. Tem duas pessoas que eu espero a santificação. Uma tá bem perto e a outra provavelmente eu não vou ver em vida. Cara, isso é que me dói. O primeiro deles é o Carla Putz. O Carla Putz é o que eu mais estou esperando e eu confesso para você que eu queria muito estar em Roma no dia da canonização dele, porque é o primeiro missionário digital canonizado pela igreja. É o cara que trabalhava com o que eu trabalho hoje. Então ele é, assim que se tornar santo, vai ser o meu padroeiro sem sombra de dúvidas. Agora, o que eu não vou ver em vida é o servo de Deus, Padre Léo. Eu queria muito ver o Padre Léo canonizado. Até porque eu entrei na igreja pela Renovação Carismática, ele é um dos primeiros carismáticos que estão em processo de canonização e ele teve um papel fundamental na minha formação e no meu crescimento na fé espiritual. Então, nesse sentido, eu queria muito ver o Padre Léo, mas eu não tenho esperança de que eu veja isso em vida. Afinal de contas, a Roma é eterna e ela demora séculos para tomar decisões. Então, se Padre Léo for canonizado, eu acho que vai demorar um bocadinho. A missa é uma festa? Olha, respondendo para um brasileiro, não. A missa não é uma festa. Porque o brasileiro, quando fala de festa, a gente pensa em bereguedê, a gente pensa em musicona, petequeira, é barraquinha. Não, a missa não é esse tipo de festa. Mas a missa é um banquete. E como um banquete, a gente precisa entender ela como um judeu enxerga um banquete. De fato, o banquete judaico, ele era uma festa. Mas era uma festa honrosa, para lembrar a fuga do povo de Deus em direção à Terra Santa. Foi nesse escopo que a igreja montou a liturgia eucarística. E é com esse pensamento que a igreja primitiva celebrava a missa. Então a gente tem que entender o banquete no sentido de celebração no sentido de trazer à memória o grande feito da humanidade, que é a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Do ponto de vista brasileiro da palavra, eu não acho que é uma festa para a gente ficar lá gritando e fazendo auê. É uma celebração com toda a dignidade que ela merece. Bom, a missa, na minha opinião, pode ser sim classificada como uma festa, pois é uma questão interpretativa. Pois o que podemos afirmar com certeza é que ela é o sacrifício incruento de Cristo, que é afirmado dogmamente no Concílio de Trento. Porém, neste concílio não afirma o que ela não é. Assim, algum dia, algum papa pode sim decretar que a missa é uma festa, ou o mistério da paixão, morte e ressurreição. Porém, afirmar que a missa é uma festa, sem explicar o sentido solene e profundo dessa celebração, é perigoso em um meio onde o povo não é suficientemente catequizado. Ao invés disso, podemos dizer com segurança que a missa é o único e eterno sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Embora a Santa Missa tenha uma dimensão de banquete, é um banquete essencialmente sacrificial, que perde totalmente o sentido se não reconhecemos nele a dimensão do sacrifício. Pois na Santa Missa não nos alimentamos de bolo e salgadinho, mas do corpo e do sangue de nosso Senhor, escondido sob a aparência do pão e do vinho. E é isso aí! Agora chegou a sua vez de definir o vencedor desse santo desafio. E para votar, vai agora mesmo na nossa aba da comunidade e vote no seu favorito. Deixe nos comentários perguntas para os próximos desafios, como também marque e envie este vídeo para o nosso próximo desafiante. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal,
curtir e compartilhar este vídeo para que tenhamos outros desafios santos.